Deputado, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Abrindo o Jogo. Conta aos nossos ouvintes como você interessou pela política. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, Vitor, dizer que é um prazer estar aqui. Eu me interessei pela política porque eu tinha uma paróquia lá na Santíssima Trindade, em Taubaté, um bairro de periferia, e eu tinha lá um trabalho organizado, conhecido como Comunidade Bom Pastor, trabalho social. Então eu percebia que nós fazíamos muita coisa que o poder público deveria fazer. E nem sempre o poder público tinha parceria com essas entidades. Então eu fui me envolvendo, percebendo que se dava para avançar e procurei entrar na política, então, para usar a política como ferramenta, como instrumento, que aliada ao meu sacerdócio, amplia o sacerdócio e me ajuda nesse trabalho social, e esse trabalho, sem dúvida nenhuma, ampliou. Foi isso que me acabou me levando para a política. Agora, eu sempre me interessei, sempre participei, sempre procurei estar muito atento. Quantas vezes, conforme os assuntos, eu ia à Câmara Municipal como sacerdote, acompanhava os assuntos, levava o povo para participar das discussões na Câmara Municipal, muitas vezes marcava audiência com o prefeito, tentava trazer o prefeito na comunidade para mostrar, e eu percebia os caboclos meio amarrados. Então eu disse, vamos lá para ver se esse negócio, como é que a política e a religião estão juntas, né? Logicamente que é gente, a gente precisa de gente, a gente precisa gostar de gente, né, pai? Na verdade, são dois campos diversos, né? A política, o objeto da política é um e o campo da religião é outro. Agora, eles não se confrontam, eles se interagem, porque tanto a política, que é a busca do bem comum, como a religião, ela busca a transformação e a melhoria da sociedade. Então, nesse sentido, elas se interagem, e a gente, quando usa a política, o grande problema, Victor, é que hoje as pessoas têm uma visão muito distorcida da política por culpa dos políticos, né? Às vezes o político falta ética, tem um político que usa o cargo para se beneficiar os seus companheiros, né? A corrupção na política, os mensalões da vida, isso depõe contra a classe. E aí quem quer fazer política sério acaba entrando nesse bolo. Mas quando você olha a política de maneira coerente, ética, e usa a política para transformar essa realidade, sem dúvida nenhuma a política interage com a religião. E para mim, o que é a política? A política, para mim, é uma atividade que eu exerço, que somada ao meu ministério, aquilo que eu acredito, me ajuda a fazer o bem ao próximo. É nesse sentido. Quando você consegue equipar 10 leitos de UTI num hospital, quantas vidas você está salvando? Quando você consegue uma melhoria numa estrada, quantos acidentes você pode estar evitando? Quando você consegue trazer, como eu trouxe para Taubaté, um restaurante Bom Prato, quanto bem social se faz. O hospital regional, que você é testemunha disso, o Vale do Paraíba era a única região do estado que não tinha um hospital. Quanto bem se faz. Então eu acho que é isso. Eu acho que a igreja, ela vive muito dentro do templo. As igrejas em geral, não somente a igreja católica, as igrejas ficam muito no templo, muito no culto. É preciso ir às ruas, é preciso ir às pessoas. E é preciso conhecer essa realidade e transformar essa realidade. Então eu sempre fui assim desde pequeno. Né? Aquilo que a gente acredita tem que fazer força na transformação dessa realidade. É isso que acabou me levando. Padre, o senhor agora assumiu recentemente a coordenação do PV regional. Com isso, o que o partido pretende focar a partir de agora? Vitor, na verdade, o que aconteceu é que o nosso partido ele não tinha uma coordenação regional. Tinha 2 deputados, o deputado Marcelo Ortiz, deputado federal, e eu, estadual, mas a gente não tinha autonomia para agir. Na verdade, tinha um curador regional e que muito pouco fazia pela região porque não tinha tempo. Então, os problemas iam se amontoando e não tinha quem desse direção, quem desse algum critério para poder guiar a caminhada do PV aqui. Então, logo depois das eleições, me chamaram em São Paulo e me confiaram essa coordenação. Eu realmente acho que um trabalho a mais, mas um trabalho necessário. Então, o objetivo nosso é preparar o partido para disputar as eleições agora do ano que vem, 2012. Eu assumi as vésperas desse ano preparatório das eleições. Então, preparar o partido e trazer pessoas para o partido para saírem candidatos a vereador, isso aí, ver onde nós temos condições de lançar candidato a prefeito, onde não temos condições, que aliança vamos fazer,
essa discussão, esse amadurecimento nós vamos fazer. Mas eu tenho cobrado muito do partido para não fazer política só em ano eleitoral. Política em ano eleitoral é política eleitoral. Agora, nós precisamos, partido político que se preze, ele tem que estar presente na sociedade e provocando a sociedade o tempo todo. Então, uma hora é a dengue, a gente vê de que forma que o partido está participando disso, outra hora é a questão de saúde, outra hora é a questão ambiental, que faz parte do programa do nosso partido. Então, eu tenho provocado muito o pessoal para estar atento, atuante na sociedade o tempo todo. Quando é eleição, vamos nos preparar, mas é consequência do trabalho que a gente faz todo dia. Tem que ser um perfil, né, da sociedade, o que eles querem durante, logicamente, 4 anos de deputado como o senhor é. Na verdade, olhando para o trabalho específico, que é o trabalho nessa coordenação do PV, a gente quer que faça política sempre. E agora vamos trabalhar essa questão eleitoral, ver os candidatos, preparar os candidatos, porque muita pessoa também está procurando a política até como um emprego, né? Como muitas vezes as pessoas vão para a polícia militar, achando que é um emprego estável. Não, política é vocação, né? Política é busca do bem comum, e a gente tem que trabalhar os nossos para isso. É uma luta, porque infelizmente ainda falta muito para se caminhar nesse sentido. Olha, a cidade de Taubaté, em especial, nós temos dengue em todo o Vale do Paraíba, mas em especial em Taubaté está muito forte, né? Como é que o senhor vê esse problema da dengue no Vale do Paraíba e como é que o senhor vê a saúde do nosso Vale do Paraíba? O senhor, como deputado, o senhor conhece bastante a área de saúde, a gente gostaria que o senhor tivesse aí uma pincelada com relação ao que está acontecendo. Olha, com relação à dengue, a gente percebe que são duas coisas. Primeiro é prevenção. Dengue é prevenção. Então, limpeza pública, né? Limpar os terrenos baldios, né? Não deixar lixo acumulado, né? Isso o poder público tem que fazer. E depois o próprio poder público, campanhas de conscientização, para que cada um faça a sua parte. Para que não deixe pneu, para que não deixe garrafa, para que não deixe vasilha acumulando água, para não ter perigo, né, do mosquito ali depositar o seu ovo e na verdade, dar todos os problemas com o foco de dengue que tem dado. Então, primeiro, eu acho que é prevenção. Eu vejo isso, quando eu vejo um surto de dengue, dá a impressão que nós estamos caminhando para trás. E Taubaté é isso, infelizmente, é a minha cidade onde eu moro há tantos anos, é a minha base eleitoral, mas a limpeza pública deixa muito a desejar. Se você for na periferia da cidade, você vai ver realmente muito mato, muito lixo acumulado, há um abandono generalizado. E, de fato, quando aquela população chega e vê sujeira, ela não se interessa para limpar. É a mesma coisa um vidro quebrado. Um vidro quebrado já está quebrado, não custa jogar mais uma pedra. Então ninguém está preocupado com a limpeza pública, porque o próprio poder público, que devia manter aquilo em ordem, não mantém. Então eu vejo como omissão, descaso do poder público. O poder público tem sido omisso, né, em relação a essa questão da dengue na cidade de Taubaté. Agora, prevenção, e cada um fazer a sua parte, aí é a conscientização. Porque, na verdade, a população também às vezes não colabora, também às vezes joga lixo em lugar que não deveria jogar. Né? Eu muitas vezes pego pessoas jogando na beira de córrego, quando não no próprio córrego lixo. Então, a gente tem que tomar consciência, o poder público tem a parte dele, nós temos que cobrar do poder público a parte dele, mas cada cidadão tem que fazer a sua parte, cuidar da sua rua, da sua casa, da sua vizinhança, para que de fato a gente evite. Dengue é isso. Agora, saúde como um todo, nós estamos ruim no Vale. Sabe, Vitor, eu tenho acompanhado, eu com os deputados da Frente Parlamentar, fizemos uma reunião, até saindo daqui agora, eu vou com a Sandra, nós vamos ter uma reunião, nós visitamos 15 hospitais da região. O grande problema da nossa região é custeio. Né? Tem hospitais que têm capacidade até de ampliar o seu serviço, mas não amplia porque não tem custeio. Uma tabela SUS defasada, uma tabela SUS tem lá a emenda 29 que não regulariza a emenda 29, acho que enquanto não regularizar a emenda 29, não se acerta essa questão da tabela. Então nós percebemos hoje, por exemplo, um grande hospital como o Hospital Frei Galvão, podia ser um hospital regional para atender 16 municípios ali, junto com o Vale Histórico, Médio Vale, mas precisa custear. É um hospital bem equipado, um corpo clínico extraordinário. Aí você pega, de fato, um hospital universitário em Taubaté, uma crise danada, com uma dívida, até comprometendo fornecedores, né? Um hospital velho, com equipamentos obsoletos,
então realmente patinando. E é um hospital que faz a média complexidade, que atende a clínica médica. Portanto, Taubaté está numa situação muito difícil. Eu tenho dito ao Geraldo, o governador, que é daqui de Pindamonhangaba, a necessidade de um projeto de revitalização do hospital universitário e de ampliação do hospital regional. Hoje, Taubaté tem menos da metade dos leitos necessários. O SUS preconiza para cada 1.000 habitantes 3 leitos. Taubaté tem 1,3 leitos. Né? É muito pouco, é muito pouco. Então as pessoas acabam morrendo no pronto-socorro, né? Porque não tem vaga. Agora, também uma parceria entre o pronto-socorro e o hospital universitário resolvia um pouco essa situação. Mas lá falta política de saúde, definida a política de saúde. Eu acho que o Estado peca quando, de fato, não trabalha nessa questão custeio. E o nosso governador ele fez uma promessa da construção de um hospital regional no Litoral Norte e um hospital regional em São José dos Campos. São José dos Campos, nós visitamos 5 hospitais. Eu percebi, nós vimos lá no Toninho Rochamar, 9 leitos de UTI equipadinho, mas não está credenciado, porque ninguém tem quem custeie. Então não precisaria fazer isso? Não precisava fazer. E sim no fundo do vale. Você tem hospitais que têm capacidade de ampliar o seu atendimento. Você já tem uma capacidade instalada boa. O que está faltando é custeio, recurso para que eles possam girar. Né? Então não é construir o hospital. O problema não é você comprar geladeira. Geladeira você vai na loja 100, compra em 10 parcelas, em 15 parcelas. O problema é se manter a geladeira cheia. Tem que ir na feira, tem que ir no supermercado. Então é esse custeio que o Estado precisa pensar e fazer. Eu acho que aí, né, o governador Geraldo Alckmin, a gente tem levado essa preocupação, que o problema é custeio. Nós estamos em hospitais muito pobres, a Santa Casa de Guaratinguetá, que é referência para atender queimados, mas precisando de ajuda, desse empurrão, desse custeio. O Hospital Provisão em São José dos Campos, um hospital magnífico que podia atender oftalmo no vale inteiro, podia ser referência para a oftalmologia no vale inteiro, está lá capengando custeio. Você pega o Hospital Estela Maris, lá em Caraguatatuba, também capengando uma dificuldade custeio. Então, se você vai construir um outro hospital, você leva tempo, 2, 3 anos para construir um hospital, para depois, daqui a um tempo, ele ficar na mesma condição do outro. Então tem que realmente... É assim que eu hoje enxergo, de maneira muito genérica, a saúde. E outro assunto delicado, né, são as drogas, que é outro caso forte aqui no Vale do Paraíba. Como é que estão os trabalhos do PV em relação às drogas? Eu sei que é difícil, é delicado no Brasil todo, mas não é diferente do estado de São Paulo. Hoje a droga está extremamente ligada à questão da segurança pública. Hoje nós temos um complexo penitenciário de São José dos Campos, aqui Aparecida, de 12 mil presos. Então, se você passar e ver o crime, por que aquele caboclo está ali, cumprindo pena, você vai ver que 80% está ligado à droga. Furto, que às vezes fez sob efeito da droga, roubo, homicídio, uma série, o mesmo tráfico, pequeno traficante, que o grande não pega. O grande pegaram o Fernandinho em Bernamar, né, e não sabe muito bem o que fazer com ele. Mas, infelizmente, a situação da droga é um problema básico, primeiro, de ordenamento urbano. Eu acho aquilo que a gente falava, você chega num bairro, como muitas vezes se faz, você dá a casa para o pobre e deixa o pobre só com a casa, não dá condições dele sair daquela situação de miséria. A casa é o primeiro passo, mas você tem uma caminhada para ser feita. Tem luz, tem água, né? Tem os impostos. Tem uma série de coisas, até uma casa digna de moradia. Né? Então, veja, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, ordenamento urbano, cidade limpa, quadras com programa de esporte, de lazer. Né? Hoje em Taubaté nós temos 150 e poucas quadras. 5 quadras têm programa de esporte. As outras estão aí... Apenas um espaço, né? Mas estão sendo utilizadas para se consumir droga. Muito pelo contrário. A população investiu, né, com os impostos, a quadra fica lá, né, realmente como um lugar onde essas pessoas utilizam para consumir, para traficar, e aí o poder público completamente inerte. Aí eles dizem assim, vamos fazer a guarda municipal. Hoje a Secretaria de Segurança Pública pode fazer uma parceria com as prefeituras, que o policial, ao invés de ele descansar 36 e trabalhar 12 horas e fazer bico nesse horário, ele pode ampliar
pago pela prefeitura. Você aumenta o efetivo, você não tem gasto com viatura, com gasolina, com farda, com arma. E às vezes a gente percebe as prefeituras indo na contramão. Eu acho que isso é uma boa parceria. Droga, família, problema de valores, de valor. Hoje fica muito difícil, por exemplo, uma mãe, uma família desajustada, desintegrada, a educação do filho, educar para valores. Então isso não se tem mais respeito. O pai muitas vezes é usuário, o pai muitas vezes é alcoólatra, o pai muitas vezes está desempregado. Que exemplo então existe um desajuste. Então é falta de ordenamento urbano, são valores, às vezes é instigado até pela mídia. Você vê aí, né, nas campanhas publicitárias para vender cerveja, né, eu me lembro na Copa do Mundo que nós perdemos, acho que para a Holanda, né, o Brasil perdeu para a Holanda, não foi isso? Nessa última Copa do Mundo, você vê lá o Luiz Fabiano, né, o esportista entrando, fazendo propaganda de cerveja, o Ronaldinho fazendo propaganda de cerveja. Isso vai instigando a garotada, desde o início, a fazer o uso de bebida alcoólica, que é a porta de entrada para o caminho da droga, para o caminho do alcoolismo e da droga. Então nós vivemos numa sociedade muito permissivista, tudo é permitido, falta valores. O poder público realmente precisa responder através de uma cidade limpa, organizada, com programa de esporte, de cultura, de lazer. Eu acho que desta forma a gente vai respondendo a isso. Eu entrei com 2 projetos na Assembleia tentando encontrar algum caminho para isso. Mas Pindamonhangaba tem um projeto extraordinário que valeria a pena você trazer um dia aqui no seu programa, que é o projeto Coalizão. O projeto Coalizão com a Eliane. Ele une as forças vivas da sociedade e tenta traçar junto um programa. Porque senão um empurra a bola para o outro. O problema é do juiz, o problema é do prefeito, o problema são dos vereadores, o problema é do professor, o problema é da família. Na verdade, une igrejas, todas essas entidades, todas essas forças vivas. Porque problema de droga é problema de saúde, é problema de segurança, é problema de educação, é problema de cultura, né? O problema de droga envolve tudo. Agora, é preciso que a gente faça um combate, uma campanha de enfrentamento maciça, envolvendo toda a sociedade. Então, eu tenho procurado, por exemplo, ajudar entidades que recuperam, através de emenda parlamentar, tanto entidades ligadas à Igreja Católica, como a grupo espíritas ou mesmo evangélicos. Eu acho que tem trabalhos magníficos em relação a isso. Mas quando você consegue recuperar um, entra 10. Né? Você tem que fechar um pouco a torneira. De que forma você fecha essa torneira? Você inibindo os fatores de risco. A partir do momento que você vai inibindo esses fatores, você vai fechando esta porta de entrada. Eu acho que resgatar o valor da família é extremamente importante. A religião como um valor, né? Religião como valor. Qualquer religião. Portanto, a pessoa que é temente a Deus, ela busca fazer o bem do seu próximo. Esse é um ponto que carecia até... Aí não teria o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, Paulo? O que aconteceu foi falta de amor, falta de família. Uma pessoa agredida, na verdade ele tinha sido agredido na escola e ele guarda aquilo como mágoa durante anos e depois vem, né, acontece o que aconteceu. Eu acho que foi um alerta. Eu espero que as autoridades brasileiras, né, governadores, prefeitos, que são responsáveis, e nós, deputados, né, mais o executivo aí, mas nós com um alerta constante, a gente possa realmente trabalhar nesse sentido para que evite essas coisas. Nós fizemos um debate sobre drogas sábado com o Partido Verde. Nós fizemos aí com todos os filiados um encontro. E hoje à noite eu tenho um encontro com os pastores, né, de Taubaté. Exatamente o tema é esse. O que cada um pode fazer? Todo mundo pode fazer alguma coisa. Unir todos nesse projeto. E um professor falava o seguinte: quando ele vê um aluno sair no recreio de mochila, ele fica de olho. Peraí, traga a mochila aqui. Porque alguma coisa tem. Por que ele sai de mochila, né, no recreio? Então, professor de olho, professor atento, qualificado para poder detectar esses sinais. Tudo isso ajuda. Família, religião e o envolvimento da sociedade como um todo. E o poder público, prevenção, ordenamento urbano, para que realmente aquele jovem tenha a capacidade de ter outra opção, ocupar essa criançada. E hoje a gente nem fala na adolescência, ocupar a criança, né? Ocupar a criança para que ela possa realmente se desenvolver, crescer e realmente corresponder a isso.
E o padre, aproveitando esse gancho dessa parceria, eu queria agradecer o senhor. Eu estive na FAP outro dia, e aquele asfalto naquela avenida que foi feita até a FAP, Percy Lacerda, foi feita por o senhor, uma emenda do senhor que o governador arrumou aquele asfalto. Então ficou muito bom, né? Está organizado. E lá a faculdade também, ela é de outra religião, mas eu queria agradecer o senhor de coração, que o senhor não olha, né? O senhor olha o bem comum. Né? Não dá para olhar, porque nós vamos professar a fé, cada um na sua igreja. Na sua igreja, lógico. A partir do momento que a pessoa é eleito prefeito, eleito deputado, eleito governador, ele tem que olhar todos, e eu tenho que olhar o bem comum. Essa visão de que realmente a gente só vai olhar, é uma visão muito sectarista, e isso realmente não contribui em nada. Machuca, né? Não contribui em nada. Nós estamos discutindo a questão de cidadania, né? A questão de lá tem 2 mil profissão religiosa, a cidadania. Foi apontado para mim como uma obra prioritária, eu fiz uma emenda pontual, da minha cota de emenda, e destinei um recurso para poder viabilizar aquele asfalto. E conversei com o professor Luiz Otávio, que é o coordenador daquela faculdade, de fato, apontamos, preciso ver, já terminou ali? Terminou, tá. Preciso ver como é que está a obra, fazer uma visita, tomar um café. Isso. Eu acho que depois das obras, o café até vai ser mais reforçado. Mais reforçado. Eu gostaria também de saber do senhor, padre, os investimentos com relação às rodovias, né? Nós temos um problema sério, a rodovia do Tamoio, né? É prioridade do governo essa rodovia de duplicação? Sim. Nós já, há anos, desde que somos deputados, a gente cobra do governo, do PSDB, né, que é uma promessa antiga, a duplicação da rodovia Tamoios. O governo Geraldo Alckmin assumiu isso, a obra, né, o projeto está realmente sendo concluído agora. Eu até ligava para a Secretaria de Transportes há uns dias desses, pedindo uma agenda, eles estão concluindo, disseram, deputado, aguarde para a gente concluir e logo em seguida a gente dá um alôzinho para você, para a gente poder discutir sobre isso. É prioridade. O governo Geraldo Alckmin assumiu, colocou isso. Emanuel Fernandes, que é o secretário de Planejamento, está capitaneando isso, está conduzindo isso com muita competência. Eu tenho certeza que nós teremos aí brevemente uma boa notícia em relação à duplicação da Tamoios. Agora, o Geraldo Alckmin fez uma coisa que eu acho interessante. O Serra, ele tinha um programa que era um programa de provas e sinais. Às vezes aí se gastava um dinheiro bom numa estrada vicinal, enquanto o SP ficava a desejar. O Alckmin inverteu isso. O que o Alckmin fez? O Alckmin, então, pegou, falou, primeiro vamos recuperar as SPs. As SPs é a nossa tarefa. Então vamos fazer a tarefa de casa, recuperar todas as SPs. E depois, se sobrar dinheiro, nós vamos fazer aí as vicinais. Então, nós estamos elencando agora, dia 28, eu tenho uma reunião com o Clodoaldo, o Dr. Clodoaldo, que é o novo superintendente do DR, levando para ele todas as nossas SPs que têm problema aqui na nossa região. Hoje, já está licitando e iniciando algumas obras. SP50, São José dos Campos, Monteiro Lobato, Campo do Jordão, a SP171, ligando Guaratinguetá a Cunha, a SP46, ali São Bento, aquele trecho de São Bento com Minas, sul de Minas, né? Tem mais a SP66, que é Geraldo Scavone, Jacareí e São José dos Campos. Então, essas rodovias, elas já estão sendo realizadas obras. E tem mais um punhado aí que nós estamos levando ao governador para que ele possa pontuar e iniciar o trabalho de recuperação dessas rodovias. Eu havia me esquecido, a SP68, o trecho de Formoso, 19, 20 quilômetros ali, entre Arapeí e São José do Barreiro, o trecho de Formoso, que também está licitado, está iniciando. E o padre, a gente gostaria de ficar conversando com o senhor aí muitas e muitas horas, né, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade. A gente gostaria de também pedir para o senhor aqui, deixar registrado, Piracoma, que liga a estrada de Campo Jordão, está bem machucada, uma estrada que também que a gente... É SP do estado, né? Não tem acostamento, uma estrada que as pessoas vão no balneário, Rio das Águas Claras, o pessoal de Pina usa muito, né? E você sabe, a gente fala em turismo é emprego, né? E é muito rápido o emprego através do turismo. Mas a gente quer agradecer o senhor, a sua presença. Se eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, o programa está chegando ao final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem à nossa população de Pindamonhangaba, né? E também uma mensagem ao jovem de Pindamonhangaba. Primeira mensagem aos jovens. Eu acho que ser jovem é uma fase tão bonita da vida e que passa muito rapidamente.
A gente fica torcendo para chegar aos 18, até para fazer barba ou dirigir um automóvel, mas depois, quando a gente vê, rapidamente chega aos 30 e mais rápido aos 40 e parece que a vida vai passando. Por isso, aproveitar a juventude, que a juventude é o tempo em que a gente pode semear, e semear boa semente, trabalhar, colocar as bases, os fundamentos da vida. E por isso a gente precisa ver quais valores eu acredito. No mundo em que tem muita facilidade para as coisas fúteis, para as drogas, álcool, enfim, coisas tão fúteis que passam muito depressa, eu queria pedir a você, jovem, que pensasse um pouquinho como você está vivendo a sua vida e como você pode corresponder a este dom maravilhoso que é a sua vida, que Deus lhe deu. Pensar seriamente nisso e procurar realmente fazer tudo que tiver ao seu alcance para que você tenha uma vida boa, uma vida digna e possa ser feliz. É o povo de Pindamonhangaba. Meu abraço, conte sempre comigo. Eu não olho, por exemplo, quando estou no exercício do mandato, eu não olho o partido, não olho o colorido político, não olho a questão religiosa. Nós queremos olhar o bem comum, o bem da cidade. Qualquer pessoa da sociedade que queira contribuir para melhorá-la, conte conosco, nós estamos inteiramente às ordens. Nós temos ajudado Pindamonhangaba naquilo que nós podemos, mas estamos sempre à disposição. Quero aproveitar o povo de Pinda, os votos que nós tivemos aqui. Nós tivemos mais de 4.000 votos na cidade de Pinda e convido sendo candidato. Se ele não fosse, eu ganhava mais ainda. Mas eu quero, na verdade, agradecer, Vitor, com muita humildade os votos que nós tivemos aqui. A gente sabe que a gente junto pode construir muita coisa para o bem das pessoas. E eu acredito na política assim. Um abraço ao povo de Pindamonhangaba. Um abraço a você, Vitor. Obrigado por esse espaço, obrigado por essa oportunidade. E sempre, aí a gente trocando uma ideia, eu acho que ajuda a gente a entender melhor a política, ajuda a gente a contribuir com a construção de uma sociedade melhor. Obrigado a você, Deus o abençoe a sua família, abençoe esta rádio aqui com esse grande instrumento que leva até as pessoas a comunicação, leva a informação. Então, muito obrigado, que Deus o abençoe. Padre, deputado, não sei como é que eu chamo o senhor de padre ou deputado. O senhor é deputado, mas é um padre. Eu sou padre. Mas eu estou deputado. Mas a gente agradece a sua participação, a Rádio Princesa está aberta para o senhor, assim que o senhor precisar conversar com a população, passar uma informação para a população. Quando o senhor precisar, o senhor pode telefonar, mandar o release, pessoalmente o senhor pode comparecer, os microfones da rádio estão abertos para o senhor. Muito obrigado pela sua participação no programa Abrindo o Jogo, mais um programa para a nossa comunidade Pindamonhangaba, uma comunidade organizada, que se Deus quiser, o senhor seja muita coisa, que o senhor possa fazer muito trabalho com o nosso querido Geraldo Alckmin de Pindamonhangaba. Eu tenho certeza da sua capacidade, sabemos do seu relacionamento com o governador, isso é muito bom para o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é um só, tem que se organizar cada vez e tem que crescer mais. Um grande abraço, senhor, muito obrigado e Deus e Pai.